Porque para muitos cristãos parece claro que o Novo Testamento de fato muda o sábado para o domingo, o dia da ressurreição. Por outro lado, muitas pessoas acham não haver base suficiente para afirmar que a guarda do sábado permanece vigente para os cristãos após a ressurreição de Cristo. Então, nesse caso, é importante nós fazermos uma observação sobre os textos do Novo Testamento que tratam desses 2 dias. Eu quero então chamar a sua atenção para o primeiro grupo de textos que tem que ver com o domingo. Como é que o Novo Testamento fala sobre o domingo? Temos alguma indicação dos autores do Novo Testamento quando, ao mencionarem o domingo, estejam eles indicando que a guarda do domingo é colocada em lugar do sábado? Bem, então, uma leitura desses textos nos ajuda a responder a esta pergunta. O primeiro dia da semana é mencionado 4 vezes no Novo Testamento, de forma direta. A primeira delas em Mateus 28, a segunda em João capítulo 20, e em João 20, 19, lemos assim: Ao cair da tarde daquele dia, que era o dia da ressurreição, portanto o domingo, o primeiro dia da semana, então o Evangelho diz, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Bem, esse texto parece extremamente despretensioso ao falar acerca do primeiro dia da semana e não emite qualquer sinal de que, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia, implique isto que este dia deveria ser colocado em lugar do sábado do 4º mandamento. Depois nós temos uma menção ao primeiro dia da semana no livro de Atos. No capítulo 20, versículo 7, então nos diz que, estando em Filipos, os apóstolos, no primeiro dia da semana, todos eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Bem, então, algumas pessoas consideram que aqui em Atos 20, versículo 7, nós temos uma indicação de que os apóstolos já tinham o costume de reunir-se para partir o pão no primeiro dia da semana, no domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus. Depois vamos para 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, e ali temos mais uma menção ao primeiro dia da semana. Então o texto diz, Paulo dando algumas orientações para os crentes em Corinto. Então ele diz, quanto à coleta, que eram donativos que aquelas igrejas fariam para as igrejas em Jerusalém, então o apóstolo diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Bem, então aqui nós temos uma orientação de Paulo aos crentes em Corinto, e muitos intérpretes entendem que Paulo está assumindo que os crentes se reuniam em Corinto no primeiro dia da semana e, portanto, nesse dia, eles deveriam separar as suas ofertas para serem enviadas a Jerusalém. Bem, então estes textos, que são razoavelmente simples, são tomados como sendo a base bíblica para a mudança do sábado para o domingo. Bem, o fato de Atos, capítulo 20 e Coríntios 16, fazer menção a reuniões e encontros dos cristãos no primeiro dia da semana, significa que eles já guardavam esse dia em lugar do sábado? Não. Esta é a resposta e isso está muito claro. E nós podemos então ir para o livro de Atos novamente, no capítulo 2, versículo 46, e ali lemos assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Bem, então este texto nos informa que os crentes não só se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, como eles se reuniam diariamente. Esta era uma prática para eles ao longo de toda a semana. Então, as duas referências que temos a encontros dos cristãos no primeiro dia da semana não podem oferecer uma base para uma certa distinção desse dia
como um dia de culto, de encontro, de adoração, em lugar do sábado, porque o livro de Atos está dizendo para nós que diariamente os cristãos se reuniam para o partir do pão. Então, esta refeição que eles tomavam e que era uma celebração da ceia, não era exclusiva do primeiro dia da semana, mas algo que eles faziam diariamente, em diversas ocasiões na semana. Bem, então, nós podemos responder à pergunta, oferece o Novo Testamento base para a mudança do sábado para o domingo? A resposta é negativa. Não, nós não temos uma base bíblica para afirmar a mudança ou a transferência do quarto mandamento da guarda do sábado para a guarda do domingo.